Bem, pessoal, vamos então retomar nosso passeio, a nossa viagem. E, e hoje, como eu tinha dito no nosso último encontro, que nós apresentamos o Jardim Renascentista e com toda aquela sequência que eu tinha escrito e apresentado na dissertação, e tinha finalizado com esse diagrama do, o diagrama do Jardim Renascentista, e que como nós vimos nos outros casos, e nós vamos também, nos casos futuros, nós vamos também nós vamos recorrer ao diagrama para fazer uma interpretação. O diagrama do Jardim Renascentista, com esse diagrama em frente, a gente pode dizer que o Jardim Renascentista pode ser visto como uma metáfora de uma cidade, mas de uma cidade que não foi construída. O que esse diagrama representaria seria uma cidade pré-planejada, pensada, desejada, mas que não foi construída por questões históricas que a gente pode rememorar. No século XIII e XIV, a Europa foi vítima de uma peste geral na Europa, e que essa peste ela teve consequências sanitárias, obviamente, com milhares, milhões de mortos, e afetou drasticamente a economias urbanas principalmente. E, paralelamente a isso, aconteceu uma crise econômica na indústria, na produção renascentista, do período do Renascimento, basicamente, que era o esteio da economia da época, que era a indústria têxtil. Então nós tivemos um acúmulo de crises, assim, a crise sanitária provocada pela peste, uma crise econômica que afetou o emprego, afetou a produção de riqueza na indústria têxtil, e, em consequência, também o setor bancário, que são os dois pilares da economia da época na Itália, principalmente em Florença, e também as suas relações exteriores, o comércio exterior, que era uma fonte super importante de riqueza. Com esse quadro social, político, econômico, a produção, a criação da cidade renascentista ficou prejudicada, ou, objetivamente, não foram construídas cidades com esses pré-requisitos, vamos dizer assim, que o diagrama apresenta, que seria, se a gente tirasse como referência o Jardim Renascentista, seria uma cidade fechada sobre si mesma, com dinamismo interno, muito organizada, com muita vitalidade, com muita diversidade, com muita circulação de bens, pessoas e etc. E tudo isso não aconteceu. Então, mas em compensação, e até o Le Goff, que é a autoridade na cidade medieval, ele diz exatamente isso, e eu transcrevi aqui na minha dissertação. O Le Goff diz: o paraíso do claustro monástico foi transportado para o paraíso das praças urbanas. Quer dizer, aquela herança, todo o potencial aquele de criação, de proposta, não se viabilizou segundo esse esquema, porque houve uma ruptura na curva histórica e tornou impossível a criação das cidades. E, em compensação, e principalmente também por uma outra causa interna, objetiva, da não realização das cidades renascentistas, é que essas cidades, evidentemente, seriam ou seria uma reforma, alterações da cidade medieval, ou seriam alterações drásticas, etc. E cada caso, porque cada cidade medieval não se repete a sua forma, a morfologia. Então seria assim, a cidade medieval teria que ser alvo de projeto, caso a caso, cidade por cidade, situações por situações, o que evidentemente dificultaria muito a construção e a criação de uma cidade segundo normas
cânones renascentistas que valessem para todas as cidades. Então, o que aconteceu, e que é isso que interessa, é que ao invés de ter concentração em grandes projetos urbanos, de renovação urbana total, aconteceu disseminadamente e pontualmente construção de praças urbanas internamente ao casco individual, ao casco da cidade medieval, e nessas intervenções pontuais é que houve uma concentração muito grande da capacidade construtiva, da capacidade criativa. Então, todo o potencial que havia sido acumulado na cidade renascentista foi canalizado, o potencial criativo e expressivo, vamos dizer, da época, foi canalizado na criação dessas praças medievais. E, portanto, o que nós vamos ver nas cidades, nas praças das cidades medievais na Itália, é o fruto dessa situação e portanto, não foi essas soluções pontuais não seriam alvo objetivamente da nossa dissertação, dessa sequência de estabelecer essa transferência do Renascimento para a França, mas tendo em vista várias coincidências, essa primeira histórica, que as praças não foi feita a cidade, mas foram feitas praças. A outra, objetivamente, que felizmente eu conhecia essas praças. E a outra coincidência, que felizmente, por onde eu fui adquirindo livros, que é esse que depois nós vamos mostrar para vocês. Então, eu acho que, tendo em vista esse potencial de informação, de experiência própria que eu tive, e era um potencial que eu tinha guardado, vamos dizer assim, esperando uma oportunidade de transmitir, de expor. Então, como é uma experiência pessoal e a decisão é minha, para o bem de todos, eu resolvi então fazer uma pausa, uma ruptura na sequência da vertente francesa e expor para vocês. Nós vamos fazer uma viagem e essa viagem se chama Praças Italianas. Então, nesse momento, estou dizendo que nós vamos fazer uma pausa na sequência, na vertente francesa, das figuras e metáforas, etc., do discurso urbanístico, e vamos fazer uma viagem que eu garanto para vocês que é muito prazerosa, muito rica, e que não substitui, evidentemente, uma visita, um conhecimento pessoal, e humildemente, modestamente, eu acredito que eu posso trazer aqui, e eu ficaria feliz se isso estimulasse o interesse e uma vontade das pessoas fazerem esse esforço e conhecerem. O que vocês vão ver não é um curso completo, um compêndio sobre praças italianas, mas é uma amostrinha, e eu garanto para vocês que é da melhor bibliografia que eu consegui, da própria viagem, e foi uma viagem turístico-temática que eu fiz, que eu chamei Praças Italianas, e até já subsidiado por bibliografia que eu tinha aqui. Então, a partir de hoje, desse momento, o que nós vamos fazer é esse passeio, essa viagem pelas praças italianas. E para iniciar, e dei uma certa ordem, pelo menos inicialmente, cronológica do surgimento das praças renascentistas na Itália, nós vamos mostrar como começou o Renascimento nas praças italianas e depois retomar a formação das praças italianas como um todo. Quer sejam renascentistas, medievais, transformações na medieval com a linguagem renascentista, depois as barrocas e etc. Então, para iniciar essa viagem, eu proponho que a gente comece a viagem pelo começo. Seria assim, qual foi a primeira praça renascentista construída na Itália? Então eu vou mostrar para vocês esse livro aqui, que é o maior livro que eu tenho aqui em casa, que é sobre
As Praças Italianas, editado pelo Instituto Geográfico Agostini, que na cidade de Novara. Então, quando se referir à biografia de Novara, nós estamos nos referindo a esse livro aqui, que com certeza é o maior e mais completo documento sobre as praças italianas, editado na Itália. E então eu vou mostrar, vamos tomando como eixo, ponto inicial, a apreciação das praças desse livro e vamos recorrer a outra bibliografia na medida que ilustra melhor ou que sejam, do ponto de vista da qualidade da imagem, vale a pena mostrar. Então, a sequência, para as pessoas entenderem os critérios dessa sequência, vai ser esse. Então, a primeira... Eu quero só ver aqui a... Tá certo. Eu queria pegar o ano, mas não... Depois a gente confere. A primeira praça renascentista na Itália foi feita, essa intervenção foi feita numa pequena cidade italiana, grosseiramente assim, entre Bolonha e Roma, à direita, quem vai na direção, e tem a seguinte característica. Eu passei na frente dessa cidade e eu não sabia que ela existia. Então eu perdi uma grande oportunidade, fiquei sabendo depois, quando recorri a outras bibliografias, mas ela é de extrema importância, o equivalente para nós assim, é saber assim, qual foi o primeiro prédio modernista que foi feito aqui no Brasil. Então a gente vai no prédio lá do Ministério da Educação do Rio, o Palácio Capanema, e aquilo ali é a referência, o marco inicial. Lá está o nome do Niemeyer, etc., dos fundadores. Então aqui o Pio XII, um cardeal que residia, que era o pároco, vamos dizer assim, dessa igreja, ele ouviu falar que estavam adotando um estilo novo no norte da Itália, mais precisamente na cidade de Ferrara, onde estava havendo um grande desenvolvimento urbano, e ele era uma pessoa muito interessada, muito de vanguarda, assim. Em resumo, ele convidou um arquiteto, uma equipe, para que fizesse uma reformulação nesse núcleo histórico, no núcleo dos palácios, da Catedral, do Duomo, etc., segundo essas normas dos renascentistas, que preconizava um ordenamento total do território, do espaço, do sítio, e ao invés daqueles recortes da informalidade da praças, que são praças funcionais, e essa praça tem um objetivo físico, e cívico, aliás, de valorizar o espaço, tendo em vista o palácio, a igreja, etc., que fazem o limite do espaço da praça. Então essa praça, ela abrange um espaço em frente ao Duomo, que está aqui, uma pequena praça, uma piazzetta, uma praça pequena, que seria essa aqui. Para referência de quem está ouvindo aqui, tem uma cisterna, um poço, que vai servir de referência para nós, se poder enxergar. A cisterna está aqui, na sombra, depois ela aparece com mais nitidez. Aqui seria o Largo Parvis, que nos diz os franceses, o Largo da Igreja, em frente, já ordenado com a retícula preconizada pelo Renascimento. Ali está o poço que eu falei. Aqui novamente. E aqui o palácio do Pio II, que ele fez um ordenamento que abrangesse não só a praça em frente, mas o jardim interior e principalmente o jardim externo, segundo os preceitos ortogonais, entre aspas, do estilo renascentista. E aqui aparece nitidamente isso, a praça, esse tratamento, que invade o espaço do palácio, tem esse tratamento interno que apareceu em planta, e o jardim que se expande, que é a primeira vez, tem grande
importância histórica, esse jardim quadriculado, com grandes canteiros, com os pequenos arbustos fazendo a marcação anexo do palácio, e com a cercada, segundo o Alberti, preconizava que o jardim renascentista teria que ser fechado para o exterior, e com pequenas janelas, pequenas aberturas, aqui são 3, que dão para a paisagem. Então, a paisagem ia ser desfrutada, preconizado pelos teóricos da época, através de um controle visual, seriam verdadeiras janelas que admirariam, observariam a paisagem em movimento. E esse jardim teve grande impacto assim, no país, dessa camada social que foi responsável por um grande... entrou em ressonância, vou dizer assim, a existência desse jardim, e é considerado por várias bibliografias, é indiscutível assim, o pioneirismo desse jardim de Pienza, daqui, Praça Pio XII, leva o nome dele, e que infelizmente eu, como não sabia, o preço da ignorância, né? Passei na frente praticamente e não sabia da existência. E essa praça aparece também em vários livros. Aqui tem esse livro que eu já tive a oportunidade de mostrar. É uma coleção editada pelo Touring Club Italiano. Essa série Itália Maravilhosa, Praças da Itália. E aqui aparece a Pienza, Piazza Pio XII. Então aqui aparece a retícula, o poço está ali, o Duomo, a igreja está aqui, o Palácio do Pio está aqui. Esse aqui acho que deve ser o Palácio do Conselho Municipal. Aqui é a vista de frente para o Duomo, com o piso, a simplicidade. Aqui é a vista contrária, do Duomo para a praça. E aqui da cisterna, a cisterna emoldurando a fachada da igreja, seria uma vista aqui por intermédio, de dentro, servindo essa referência como moldura dessa visual aqui, que é esse visual aqui. Ficou bom, Gabriel? Bom, em relação a Pienza é isso. Então nós vamos continuar mostrando a referência principal do tratamento paisagístico de praças, segundo as normas, segundo o estilo renascentista, que será a Praça Annunziata de Firenze, de Florença. Então, agora em seguida, mostra a Praça de Florença para vocês. Bom, pessoal, agora então eu vou apresentar, como eu tinha dito, a Praça Sua Santidade Annunziata, SS Annunziata, em Florença, Firenze, italiano. E foi uma praça que foi concebida, depois foi considerada como o protótipo, o arquétipo, vamos dizer assim, da praça renascentista, porque ela foi pensada e foi construída segundo todos aqueles cânones, aqueles princípios de composição, princípios de organização previstas vamos dizer assim, no ideário renascentista. Significa basicamente sempre o espaço pensado com a unidade, a palavra então chave é unidade no tratamento, no desenho das edificações, dos componentes, etc, etc. E também, e com isso, essa unidade é conseguida através da organização modular, das referências, e que a parte está submetida a um todo. Então essa é a ideia da organização, da modulação, e tudo contribui para que haja unidade do conjunto e não ao contrário, que um dos elementos se destaque do conjunto em si. E essa praça, acho que a última etapa dela,
o que eu li na bibliografia é que o período de começo da obra até o fim ele levou 150 anos. E a última etapa, que foi um dos lados da fachada da igreja, que vocês vão ver aí, foi em 1400 e pouco, que foi a conclusão do conjunto. Então é uma praça que é em Florença e ela está circunscrita, ela tem origem base num tecido evidente medieval e ela foi conseguida através de um alargamento do tecido do medieval e que é o que ocorre na maioria das praças italianas. Ocorreu isso, a intervenção no tecido medieval e algumas exceções e que foram num território completamente vazio a concepção e a integração do novo projeto. Então a praça basicamente ela é pensada como de forma retangular, quase um quadrado, com duas galerias laterais e a frente do Duomo da igreja porticada, dando de frente para o eixo, e o eixo que vem da cidade, depois eu mostro para vocês, vem do centro de Florença em direção ao centro da praça, que tem uma escultura aqui, duas fontes, e então o espaço é fechado todo ele em arcada. Vamos ver. Então o fator de unidade é dado pelas arquiteturas, todas elas com loggia, com galerias laterais e frontal. E aqui à direita, esse prédio que se destaca e tem muita história, muito folclore, que é chamado, desculpa, o Hospital dos Inocentes. Era uma casa hospitalar, vamos dizer assim, de freiras, que tradicionalmente, historicamente, as mães que não desejavam ou não podiam continuar criando seus filhos recém-nascidos, depositavam numa porta, como se fosse um guichê, e rodava o nenê levantava esse guichê, levantava depois de um sinal, e a roda transportava o nenê para dentro do interior do hospital, que na verdade seria um asilo infantil e que garantiu o anonimato das mães. E então por isso que é chamado o Hospital dos Inocentes, e tinha evidentemente muito uso e garantia a vida dessas crianças. Isso foi um polo de atração, depois um prédio de institucional civil e o Duomo na frente. Ela é de extrema simplicidade, mas com muito rigor. Então aqui está uma visão das arcadas. O Gabriel está focando aqui para mostrar os detalhes. Depois eu vou apresentar mais detalhes da praça. Não é só isso. Aqui uma das fontes, são duas fontes que aparecem. As pilastras, com esses detalhes, depois eu vou falar sobre esses detalhes aqui. Aqui uma fachada lateral toda em aporticado do Hospital dos Inocentes, projeto do Brunelleschi. Ver se tem mais alguma página, acho que é só isso, um pouquinho. Em relação a esses medalhões aqui, esses medalhões foram concebidos, fabricados num ateliê de cerâmica, de escultura, dos irmãos Della Robbia. Esse aqui é feito pelo Andrea Della Robbia, e todos os medalhões do mesmo ateliê, e dando grande unidade. E por uma curiosidade, houve uma exposição aqui em Porto Alegre, no Margs, e eu não me lembro qual era o tema central, o tema geral da exposição, mas eles trouxeram
foi exposto aqui no Marcos há pouco tempo, um medalhão, um desses medalhões aqui. Foi ponto de atração até. Ele tem em torno, acho que mais de, em torno de 1 metro e pouco de diâmetro tem esses medalhões. Então, o que ressalta é a sobriedade, a organização, a simplicidade, a obediência, vamos dizer assim, a essas normas renascentistas clássicas, do pilar, do capitel e os arcos apoiados, é todo um regramento que foram feitos com muita objetivando, vamos dizer assim, a delicadeza e a unidade do conjunto. Aqui tem a inserção, essa praça, da Anunciata está aqui o Duomo de Florença, aqui em direção à Piazza della Signoria, que eu vou mostrar também. Fico olhando um pouquinho. Esse é um desenho da época. Vamos ver se mais alguma coisa. Não, a outra parte que eu vou mostrar na outra ocasião. Isso eu só quis mostrar a inserção próxima ao centro, e apesar de estar inserida num casco medieval, eles conseguiram fazer os acessos retilíneos, né, para acentuar para possibilitar um acesso organizado e não pelos lados da praça e etc. E mais alguns detalhes também aqui dessa coleção que eu já comecei a mostrar para vocês do Turing, do cotidiano da praça. Vou procurar falar menos agora para deixarem vocês. Não vale fazer piadinha sobre essas crianças aqui perto do Hospital dos Inocentes. Não se sabe. Aqui da praça em direção ao Duomo, ao contrário daquela cena que eu mostrei para vocês, então, da praça em direção ao Duomo mostra a proximidade. Aqui está o eixo da rua. O eixo da rua está aqui. Esse senhor aqui, o Ferdinando I. Bom, o importante então é assim, agora também tive a sorte de visitar essa praça e fotografar. Então vamos apresentar essas fotos numa sequência que eu fiz na ocasião, e foram restauradas por mim, o Gabriel fez um tratamento de Photoshop para recuperar um pouquinho a luminosidade. E aí então com essa sequência que nós vamos apresentar agora, a gente conclui a apresentação da Anunciata. Depois continuaremos com outras praças. Vamos começar então, como eu tinha dito, vamos mostrar essa sequência da Praça Anunciata, sequência de fotos que eu fiz
numa viagem que eu dei o nome assim, turismo erudito, mas era Praça de Itália, foi o nome da praça. Foi onde eu recolhi, fotografei mais de 20 praças, algumas, essa vai ser a primeira que eu vou mostrar, e recolhi essa bibliografia que vocês estão vendo aqui, quase a totalidade. Então pode... Ah, é eu que comando agora. Então em Firenze, Florença, e essa é uma vista geral da cidade, o Duomo, aquela cúpula grande é o Duomo, que é o prédio principal de maior destaque em Florença, e à direita ali à direita ali ó, é a torre da Piazza della Signoria. Depois nós vamos voltar aqui na Praça da Signoria. Aqui só para ilustrar também um monumento significativo e muito... É a marca, uma das marcas de Florença, é essa ponte coberta habitável, né? Está colocada aí só como uma marca de referência, e a Piazza da Signoria estaria... A Piazza da Signoria estaria aqui à direita. Então esse aqui é o acesso que vem do centro, do Duomo, e ali está a escultura do seu Ferdinando, e lá no fundo do Duomo já em arcadas, a fachada daquela igreja que está no fundo da praça. Então nós vamos nos aproximando. Aquilo que vocês viram já no livro, o Ospedale está aqui à direita, o Hospital aqui das Crianças, aqui, o prédio institucional e o Duomo na frente. O prédio da esquerda. Eu vou procurar falar o menos possível, porque, como eu disse, né, as imagens você tem que falar por si próprio, vocês têm que se sentir estimulados a visitar esse lugar, que eu confesso que a foto, a visita, eu acho que cada vez mais eu tenho convicção disso, que é insubstituível. Sempre a foto é feita, por alguém que faz a foto, a gente mesmo que faz, não mostra nem, evidentemente, o que a gente sente, percebe, e principalmente o que sente do ponto de vista sensorial. O Ospedale. O prédio em frente. É de uma simplicidade muito grande, mas esse que foi o objetivo, o alvo, vamos dizer assim, do ideário renascentista, que a arquitetura fosse construída, o espaço fosse organizado segundo essa ordem, né? Essa foto, vamos dizer assim, poderia ser a foto oficial da praça, que mostra a arcada, quer dizer, o espaço é limitado não por uma parede, mas a permeabilidade, vamos dizer assim, da definição do espaço. Ele é permeável através das arcadas. Outro prédio em frente. Isso aí. Então, pessoal, acho que agora, então, depois dessa praça da Annunziata, nós vamos reiniciar a viagem, mostrando outra praça, a Praça de Vigevano, e aí, então, a gente acho que seria super importante tomar como referência essa Praça Annunziata, porque ela sempre vai ser a referência que conseguiu construir, a totalidade daqueles elementos preconizados pelo Renascimento, da arquitetura. Então agora nós vamos mostrar a praça da Piazza Ducale, em Vigevano, que é a cidade também, por ignorância, passei na frente e não sabia. Quem chega em Milão à esquerda, uma cidade pequena, uma cidade histórica,
e está nos guias de pequenas cidades históricas italianas, e sempre é um motivo, acho que, importante de visitar. Passei pela frente, não sabia, fiquei sabendo, depois de comprar a bibliografia, que, aliás, vocês já estão estando em contato. A praça, basicamente, ela foi feita abrindo espaço num território medieval, num casco medieval da cidade, e que essa operação, até em italiano, chama de sventramento. E até fui procurar para ver qual é a tradução exata, dá a impressão que é escavação, de ventramento vem de ventre. Na verdade, a tradução brasileira em dicionário significa evicção. Significa evicção é tirar os órgãos do abdômen. E mais ainda, era uma tortura medieval, como tinha queimar as pessoas na fogueira, era condenadas ao esventramento. Amarrava a pessoa numa escada grade e arrancavam todos os órgãos do cara pela barriga e, por último, deixavam o pulmão e o coração por fim. Então, esventramento significa tirar do tecido do casco urbano medieval casas, edificações, etc., para gerar espaço para construir a nova praça. Essa praça ela foi construída junto ao castelo do Sforza, que é um daqueles senhores quase donos da cidade, né? Como os Médici em Florença. O Sforza tem um castelo grande aqui e ele providenciou o melhoramento desse pequeno espaço medieval que tinha aqui, tendo em vista a criar condições de maior prestígio para o castelo dele. E basicamente a praça é de extrema simplicidade e que é constituída desse retângulo, até num texto diz assim, contrariando a norma renascentista, que o retângulo aqui teria que ser o fruto de 2 quadrados, né? Tem 2 quadrados e mais um pouco ainda. Então como eu disse, uma galeria fazendo todo o percurso e no fundo uma igreja do Duomo, com as seguintes características. A galeria foi a primeira galeria renascentista a ser construída sem uma unidade total da praça, mas foi a primeira como preconizava, vamos dizer assim, a norma renascentista. E esse Duomo, onde tinha uma igreja, que na bibliografia diz uma igreja gótica, eu acho que devia ser uma românica com certeza é pré-renascentista, evidentemente, e ela não estava no eixo, a construção, vocês olhem, não no eixo, no alinhamento do retângulo, esse de arcadas. Então foi feita uma fachada que os séculos passam, e aqui foi uma fachada já em estilo barroco, e de forma tal que o eixo aqui desse arco aqui fechasse em harmonia, em sintonia com o retângulo da praça. Quer dizer, houve um deslocamento da fachada, tornando a fachada curva, e ganhou esse trechinho aqui, ó, para fechar a curva e fechar como se tivesse nascido aqui a igreja. E essa fachada aqui é literalmente uma fachada, uma máscara, que é o termo que agora a gente usa aqui, né? Ou se usava, né? Quando o pós-modernismo estava em época, estava em moda. Não é aqui ainda que aparece. Aqui. Aqui aparece a máscara solta no ar, sem uma cobertura, sem telhado atrás, mostrando, entre aspas, essa máscara artificial, não fazendo parte do conjunto construtivo da igreja, mas sim com o objetivo de fechar com harmonia o retângulo da praça. E principalmente, depois aparecem mais detalhes, é o traçado barroco dela. O que significa? É uma fachada com adornos, curva, com os recortes dos oitãos, etc., curvas, etc.,
típico do barroco, com a pretensão e com o objetivo de criar movimento espacial, movimento na fachada, sendo a palavra-chave aqui, seria conseguir agregar movimento à fachada do prédio. Então, basicamente, a igreja, a praça é essa, isso que eu falei. Então, também que ia me esquecer, o tratamento requintado aqui do piso, depois vai aparecer detalhe, tudo como se fosse um tapete, funcionando para complementar e dar um tratamento total ao espaço da praça. Esse é aquele detalhe que eu já mostrei ali, essa fachada aqui, é isso aí. Agora eu vou mostrar outras vistas. Esse livro aqui é um catálogo de uma exposição, Praças da Europa, editado também pelo Touring Clube Italiano. A curiosidade é que essa exposição eu vi em Paris e depois consegui comprar o livro em Milão, acho que foi. Em Milão, em 84 também. Esse ano famoso da Praças Italianas foi em 84. E que é um livro menos técnico, é uma exposição para grande público, e, portanto, e para nós até tem vantagens, porque nós arquitetos, às vezes a gente fica no construtivo, provavelmente dito, e esquece de valorizar o uso, esquece de documentar o uso e o ponto de vista do usuário. E nessa sequência de fotos aqui do catálogo da exposição, ele valoriza exatamente isso. O uso da praça, a atividade da praça. A luz está boa aqui, Gabriel, para a iluminação. Então, praticamente, o que vocês estão vendo é a utilização da praça. Detalhes, marcação, os fradinhos mostrando. Isso aí, esse tapete aí, hoje seria uma via compartilhada, né? Que tem trânsito de automóvel, tem pedestres. E essa foto aqui que eu acho uma das melhores fotos, assim, que dá a realidade da praça. A leve bruma que tem na cidade, um tom pastel, né? E aqui não estão as mesas e os cafés. Deixar vocês o piso, esse recurso da pedra pequena, né? E de lojas grandes para permitir a circulação mais tranquila. O traçado central no eixo da igreja, para acentuar o reencaixe, vamos dizer assim, do prédio e da fachada no total. E aqui um detalhe, antes de trocar o livro, que eu vou mostrar mais um para vocês, aparece o detalhe aqui do piso e o requinte disso, né? Que a gente pode imaginar o cuidado, a qualidade, o traçado, tudo, a localização da luminária, etc. A gente vê em pequenos detalhes aqui, né? Obviamente que tem um dreno aqui subterrâneo, e aqui está uma mini boca de lobo aqui, uma grelha, né? Funcionando como grelha coletora e pluvial. Aqui uma foto exatamente do ponto de vista da igreja para aquela entrada, o oposto daquela foto. Tá boa a luz, Gabriel? Aí? E essa foto é super interessante, olha a movimentação. Eu li num texto que dizia que a praça foi feita como um tapete, como um espaço que valorizasse o castelo de Sforza, mas na verdade ela foi invadida pela vitalidade da cidade e se transformou na praça mais popular, uma das mais populares de Florença, onde tem cafés, etc, etc. Então tem cenas de encontro que aqui depois eu vou mostrar para vocês. Posso passar? Aqui essa cena aparece as pessoas e tem um termo italiano que diz chiacchierare. Chiacchierare é trocar, ficar de papo, conversando, diálogo,
fofoca, etc, etc, que a querendo é uma coisa quase que cultural na Itália. O brasileiro também tem. Jogar conversa fora. É isso que o brasileiro diz, vamos jogar uma conversa fora lá na praça. Então aparece perfeitamente essa cena aqui e a circulação também. É uma praça de grande vitalidade e a e mostrando que como a monumentalidade nesse caso foi obtida sem funcionar como com rejeição ao cotidiano, que é o caso, por exemplo, de Brasília, onde a monumentalidade praticamente esmaga o indivíduo, né? Então acho que basicamente é isso. Se vocês querem se despedir com alguma foto, pode ser essa aqui. Essa aqui é a foto de novo, só de despedida, dando o fecho da praça. Então tá, não percam um vídeo na próxima vez que forem à Itália. Sim, pensei que era tu que ia apresentar. Então, agora eu vou assistir. Então, começamos? Começamos. Bom, pessoal, então agora passamos para uma outra praça de Firenze, de Florença, que é a Piazza della Signoria, que na verdade eu acho que é a praça mais importante do ponto de vista da divulgação, da visitação, do acúmulo de histórico que tem na praça. Então, a Piazza della Signoria, eu vou fazer uma primeira apresentação que eu fotografei, depois a gente volta para a bibliografia para mostrar plantas, etc, e detalhes que não precisa ser fotografado. Então aqui é um acesso, dos acessos laterais, eu não vou dar nome de rua nem nada, primeiro porque eu não me lembro, né? E segundo porque acho desnecessário. Esses acessos, já aparece o palácio, a aproximação do palácio, ao acesso, com a torre, parece que é Torre de Mangia, o nome desse. Então tem um conjunto escultórico super importante, componentes arquitetônicos super importantes, e eu vou procurar falar o mínimo, porque quando eu fotografei e visitei a praça, ninguém estava falando comigo. Então eu não quero que vocês se sintam perturbados, uma coisa que eu não fui perturbado. A galeria, super importante, que era o objetivo dessa galeria, era proporcionar um espaço para atos públicos. Depois virou para atos multiculturais atualmente, né? Algumas fotos eu pensei que estavam definitivamente perdidas pelo tempo, mas o Photoshop do Gabriel conseguiu recuperar o excesso de sombra, que acho que era o principal problema, e eu já tinha feito um aparelho de digitalização, o restauro e correção no enquadramento. Aqui tem duas fotos da galeria. Ela está na esquina de um acesso para dentro da praça. E ela funciona muito bem, porque ela decompõe a altura. Isso consta até na bibliografia, devido à altura do palácio, à altura da torre mais ainda. Então, para fazer uma escala intermediária, para proporcionar um conforto ambiental, e a gente vê que as pessoas, na verdade, usufruem disso, né? Que é um lugar convidativo para sombra, escadarias para sentar. É uma praça muito, muito estudada analiticamente, assim, diversas bibliografias. De novo aqui a galeria do outro lado. Esse é outro acesso também. Eu acho muito boa essa foto, esse ângulo, não a foto, o ângulo que tem a galeria e a passagem aérea. Aqui tem uma obra de restauro que levou muitos anos. E eu me lembro que eu li numa matéria que eles não conseguiam tirar os carros, o uso dos carros da praça, como na Praça da Annunziata, tinha muito carro, né?
Então eles, sob pretexto, na verdade, tinha que fazer uma escavação arqueológica. Então eles fizeram uma escavação, mas que durasse bastante tempo, até que desaparecesse o condicionamento do uso da praça para carro, e depois os carros nunca mais voltaram, depois que foi tirado o canteiro. Eu visitei mais uma vez essa praça e já não tinha o canteiro arqueológico. E aqui é um componente super importante, que é quem vem do Tibre, não sei se é o Tibre, a Galeria dei Uffizi, o edifício dos escritórios, que a cidade, tanto Veneza e Florença, funcionaram como grandes multinacionais, empresas multinacionais. E a sede era o palácio, né? O palácio, os prédios adjacentes, e tinha um apoio, literalmente um apoio da burocracia, da exportação, das contabilidades internas e tal, arquivos da papelada, etc. E essa rua que foi em planta, vocês vão ver, é bem nítida, a leitura é muito fácil. É um corredor com galeria dos dois lados de escritórios, basicamente é isso. E tem um pórtico aqui, depois vocês vão ver também, de entrada, que é um dos acessos mais assim monumentais, mais marcados para a praça. Aqui outra vista da praça, do acesso. Então, basicamente, as fotos que eu recuperei foram essas. Vou dar uma passada recuando só para vocês verem de novo. Principalmente a função dos marcos, referência arquitetônica, a marcação e a monumentalidade da praça e a adequação ao uso urbano. Isso eu acho que é super importante. Não é por acaso que ela tem um grande sucesso de frequentação turística, principalmente, né? Não falei das obras de arte, esculturas, etc., para a gente não fugir muito. E também seria quase impossível eu saber o nome de todos os autores, etc. Essa é uma foto que eu acho boa também, que ela compõe, ela está composta a foto com os elementos principais, né, que compõem a praça, define a praça. Piazza della Signoria em Veneza, em Florença. Isso aí. Então, pessoal, vamos continuar na praça Piazza della Signoria em Florença. E no livro, como nós tínhamos feito nas outras praças, a partir aqui do livro do Instituto de Novara, e depois a gente volta a ver mais detalhes ainda. Então aqui aparece a planta, a Galeria dei Uffizi, aqui o rio, margem do rio, aquele porte de entrada vai aparecer de novo, e aqui o Palácio da Senhoria. E aqui a galeria. Então o que vocês vão ver agora, vou mostrar calmamente aqui essa... Fica melhor assim, inclinando um pouquinho, Gabriel? Não preciso mexer. Eu vou procurar falar o menos possível, para como se fosse uma visita de vocês. Essa fonte aqui com o conjunto escultórico, ele tem a função espacial de fazer essa rotação, a continuidade de duas praças. Ao contrário que na Praça de São Marcos, depois nós vamos ver, tem um eixo giratório aqui, que é o campanile, que funciona como um pivô, vamos dizer assim, que o espaço gira assim. Esse aqui com a praça encaixada, o espelho d'água encaixado na aresta do volume do prédio principal, ele convida uma continuidade. Em outros preços aparece isso melhor.
Então, figura do Davi, do Michelangelo. Ok? Isso aí. Então vou mostrar mais desse livro aqui, que eu não tinha falado ainda, que é o Bacon, Design of Cities. Livro obrigatório. Do Bacon, um clássico também essa bibliografia. Sugiro todo mundo que dê uma olhada nesse livro. Eu vou voltar várias vezes para ele. Design of Cities. O subtítulo aqui está bem significativo. Ó. Imposição da ordem. É o caso da Annunziata, né, que eu falei, uma praça renascentista. Então o objetivo sempre é esse, no casco medieval, entrar com o ordenamento da regularidade. A palavra-chave aqui é regularidade para todo o conjunto. Então aqui está o acesso pela Galeria dei Uffizi. Super importante dizer que aqui a Galeria dei Uffizi é um museu de arte, um dos mais importantes do mundo, e tem as obras-primas do Botticelli, a famosa, que eu sou fã da Primavera do Botticelli e da Nascimento de Vênus. E não consegui achar. Depois tu corta, Gabriel. Então, o Galeria de Uffizi é um museu hoje. Aqui aparece aquela galeria arcada, o Palácio da Senhoria, Palácio Rosso Vermelho. E aqui aquela fonte que eu falei para vocês, que faz a giração, a continuidade espacial na aresta do prédio mais alto. E aqui então essa gravura aqui da época, né? Que mostra bem o que eu estava dizendo antes, o pórtico da Galeria dei Uffizi. Porta de entrada, a galeria, o eixo visual da torre do palácio. Por último aqui, mostrar esse livro que já é amigo de vocês, que é o livro da Turing, do Turing Clube Italiano, Praça Itália, que sempre uma foto vai contribuindo com a outra. Aqui aparece muito bem a importância da galeria, na esquina da Galeria dei Uffizi, aqui da galeria, acho que a tele. Tá bom assim? Então aqui aparece repetindo, depois o Gabriel corta, edita. Aqui a Galeria dei Uffizi, o pórtico de entrada, lá está o rio. E as duas articulações, aqui tem aquela da fonte que faz a rotação do espaço, e aqui faz uma transparência para que não haja um estrangulamento espacial aqui entre a galeria e o prédio, e o palácio. E aqui, super importante aqui, é essa rotação, a função da rotação, bem na aresta do prédio, né? A fonte está aqui. Como eu não tenho dados históricos para explicar, mas aqui é uma cena de queimando alguém na fogueira na Piazza della Signoria. Perseu. E acho que é super importante ver a importância, vamos dizer assim, para enriquecer o espaço, dar mais nobreza para o espaço, a presença de conjuntos escultóricos. Não é uma coisa mais decorativa, são elementos que fazem parte integrante
Essa foto eu acho super importante também. A percepção de quem está na galeria, né? O negócio da escala intermediária, dá o recorte do grande prédio, não é o abrigo. Eu acho que é isso. Isso. Então, para deixar, para facilitar a memorização, eu acho que de despedida, podia ficar essa foto aqui, que ela sintetiza e traz os principais elementos aqui do braço. É uma praça de caráter cívico, né? E a gente vê que não tem aquele convite, aquele aconchego que a Piazza Ducati de Vidievo não tinha para a ocupação da população, né?